tempos de hoje. Há uma falsa expectativa. Muitas vezes nós nos focalizamos só na segunda vinda e não nos lembramos da crise que vem antes. A preparação, o selamento, a sacudidura, sabe? A gente pensa que isso aí a gente vai esquecer, vai ser um tempo assim que a gente vai superar e já vai vir a segunda vinda, oba-oba. Vai ser um dia de luz, né? Tá? Mas Ellen White diz, nos advertindo, em Maranata, página 76, quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Portanto, é ilusório o pensamento de que quando ele vier, ele há de remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, estou lendo, ou de curar-nos das fraquezas de nosso gênio e disposição. Essa obra tem que ser efetuada antes, tá? E também nós temos uma falsa concepção de que o decreto dominical é o toque de clarim. Muitos adventistas estão sonolentos, dormindo, não se preocupando em vencer as suas faltas. Estão assim e pensando, quando vier a lei dominical, aí eu vou rapidinho me apressar, me pentear, né, espiritualmente, assim falando, me ajeitar, orar, vou começar a orar muito, jejuar, aí vou dar um intensivão espiritual e vou conseguir correr atrás do prejuízo, né? Então, nós também temos essa falsa expectativa, pensando, quando vier Elias vai ser muito fácil, aí eu vou saber que é ele. Muitos também estão pensando, quando vier o decreto dominical, aí eu vou levar a sério. Voltando ao assunto da falsa concepção cristina de um rei terrenal, a Ellen White fala no Grande Conflito, página 594. Acompanhem bem, eu sei que a leitura às vezes é um pouquinho difícil de acompanhar, mas se concentrem, porque aqui é a profecia de Deus falando. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes as suas palavras na mente e coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano. E não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. Não toleravam, não se encaixava esse pensamento, tá? Na cosmovisão deles. As palavras de que necessitavam lembrar-se, na hora da crise, né, fugiram-lhe do espírito. E ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. Tá? A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como se ele não os houvesse advertido previamente. Como se não tivesse falado nada. Várias vezes aqui fala, primeiro anúncio de sua... tem um título aqui que fala, mas ele 3 vezes anunciou, olha, eu vou para Jerusalém, eles vão me bater, eles vão cuspir em mim. Mas isso não fazia efeito, parece que não entrava, tá? Entrava por um ouvido e saía pelo outro. E ela no mesmo texto fala, assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período da angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Traçando também um paralelo, perceberam? Ela também aplica esse raciocínio. Os discípulos não estiveram preparados, mesmo que houve advertências. Nós também, multidões, fala, não alguns, multidões também. Não presta atenção, não fala sobre isso aí não, que isso aí é pessimismo, é alarmismo, tudo isso aí de crise, de preparação, de caráter, sabe, estamos vacinados. É só a volta de Jesus, o tempo antes vai ser um tempo assim que a gente não sabe direito, vai ser um mistério, Deus proverá, e não estamos fazendo o devido preparo, que começa aonde? Especialmente espiritual, tá? Do caráter. Eu achei interessante, abramos a Bíblia em Lucas, só um parênteses aqui, Lucas capítulo
Lucas capítulo 22, verso 7. Aqui já chegando ao período da crise, chegando perto da crise de Jesus, da morte dele. Chegou o dia da festa dos pães asmos, né? Aqui depois logo fala a última ceia e tal, é essa ocasião, em que importava comemorar a Páscoa. Eu estou meio na dúvida aqui com respeito a essa palavra comemorar. Alguém de vocês tem outra palavra, outra tradução, em que importava o quê? Sacrificar. Perceberam? E nessa minha Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, também está sacrificar, tá? É um pouquinho diferente esses termos, comemorar e sacrificar, faz diferença. Muitos hoje pensam que a Páscoa, que foi a última crise aqui de Jesus, vai ser uma comemoração. Mas a versão aqui fiel diz sacrificar, um sacrifício. É algo muito mais dramático, é algo oposto, tá? Então, precisamos estar vigiando. Por que Deus fala, por que vocês querem um dia do Senhor? Vai ser um dia de trevas, não vai ser um dia de luz. E estejamos atentos a esses paralelismos e a essas diferenças aqui realmente que faz bastante diferença na Bíblia.